Algumas pessoas acreditam que oportunidade ela é decorrente da sua competência, outras da sorte. Há quem acredita que a oportunidade é única na vida e se você não souber aproveitá-la, você jamais terá outra chance. Os mais religiosos já rezam que nada na vida é por acaso e tudo tem um propósito. Enfim, independente das opiniões, o fato é que as oportunidades existem e nem sempre somos capazes de identificá-la ou estamos preparados para aproveitá-las. Nesse vídeo eu vou narrar um caso, não é bem um caso, é meramente uma passagem, uma experiência que eu tive na minha vida profissional, para ilustrar as diferentes visões de cenário e as diferentes formas de se identificar uma oportunidade. É uma história bastante interessante, acho que vai ser legal. E no final a gente vai fazer uma leitura mais ou menos tentar fazer uma comparação com o que está acontecendo hoje. Então vamos à história. Olá a todos, vamos para mais uma história. Hoje abordando o tema de identificação de oportunidades. Eu vou narrar um fato profissional meu e no final vamos tentar fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje e tentarmos juntos chegarmos a identificarmos algumas oportunidades. Já agradeço a audiência. Se você está gostando dos nossos encontros, dos nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, que isso tem nos ajudado e nos encorajado a continuarmos trabalhando. Em 1988, houve o desmembramento do estado de Goiás e criado o novo estado do Tocantins. A princípio foi atribuída à cidade de Miracema do Tocantins a capital provisória do estado, até que uma nova cidade fosse implantada e construída, que seria a cidade de Palmas, e que seria a capital oficial, a capital definitiva do estado. Em janeiro de 1990, Palmas passou a ser oficializada como capital do Tocantins, muito embora ainda fosse um grande canteiro de obras, e o governador, na época o Siqueira Campos, despachava de uma casa pré-fabricada, que mais parecia um canteiro de obras de fato. Em meados de 1990, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no escritório do arquiteto Rui Otaki, e na época ele estava fazendo alguns estudos para o governo de Tocantins, de alguns prédios administrativos, alguns espaços públicos, e eu tive a oportunidade de ir para lá para fazer alguns estudos, alguns levantamentos. Na época, a viagem de São Paulo até Palmas já era uma grande aventura. Existia um voo semanal, um voo a cada 2, 3 dias, não me lembro bem, entre Brasília e Porto Nacional, que era a cidade mais próxima que possuía uma pista de pouso. Era um avião Bandeirantes que fazia esse trajeto, um avião pequeno, antigo. E quando eu fui, eu saí aqui de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, estava muito frio, não tinha teto para decolar, era inverno, a viagem demorou, atrasou a decolagem e pelo fato de existir só um voo entre Brasília e Porto Nacional, esse avião ficou me esperando. Então, quando nós conseguimos decolar daqui de São Paulo, já avisaram a companhia lá em Brasília que eu estava a caminho, que era um passageiro daquele voo que estava a caminho, e eles esperaram. Eu chegando em Brasília, estava um calor incrível, né? O Brasil ele tem é incrível, porque saía uma sensação térmica de 0 graus aqui de Guarulhos, chegamos em Brasília, aquele calor seco. Eu não havia despachado mala, eu nem fui para o saguão, nem nada, havia uma pessoa me esperando já na pista e que me levou para o Bandeirantes, onde o Bandeirantes estava quase cheio e os ânimos extremamente exaltados, porque estavam há muito tempo dentro daquele avião, naquele calor seco, me aguardando. Então a minha recepção já não foi muito calorosa.
Mas enfim, decolamos, os ânimos foram se acalmando e eu passei a conhecer as pessoas que estavam naquele avião e a maioria deles eram investidores, sul, sudeste, que estavam indo para fazer investimentos, para iniciar negócios na nova cidade, na cidade de Palmas. Bom, chegando em Porto Nacional, apesar de ter sido uma cidade muito importante, porque Porto Nacional, ele foi o principal, no início do século passado, foi o principal porto da região ali de Goiás, com ligação fluvial até Belém, até o porto de Belém, pelo rio Tocantins. Então foi muito importante, foi uma cidade muito importante, uma cidade histórica, uma cidade extremamente agradável, bacana, tem uma catedral histórica lá, bem bonita. E foi hoje, a partir da metade do século, já passou a ter acesso rodoviário até Belém, mas no início era totalmente fluvial e com isso se deu o desenvolvimento de Porto Nacional. E ainda assim, Porto Nacional era uma cidade muito pequena, muito carente, tinha lá pouco mais de 42 mil habitantes. A estrada que ligava Porto Nacional até Palmas era uma estrada de terra. A viagem era extremamente sacrificante, nós íamos de carro, uma estrada ruim, esburacada, muita poeira. Passávamos o dia em Palmas, sem infraestrutura nenhuma, e voltávamos para dormir em Porto Nacional, porque em Palmas não tinha hotel, ainda não tinha nada. Então isso tudo criou um cenário para mim péssimo, sem atratividade nenhuma. Porque se Porto Nacional, com toda a importância histórica, com toda a importância de transporte fluvial, era uma cidade muito pequena, Palmas, que estava ainda mais remota, não me chamava a atenção, não me fazia acreditar que seria algo interessante o suficiente para aqueles investidores todos estarem indo lá e fazendo investimentos. O desenho da cidade era bastante interessante, principalmente a disposição do comércio, mas mesmo assim eu não conseguia enxergar como que aquilo poderia se transformar em uma realidade interessante para investimentos. Bom, resumindo a história, o fato é que Palmas, de 1991, possuía uns 20 mil habitantes, em 1998 já tinha 140 mil habitantes. Em 2010 já passava dos 200 mil e hoje a cidade tem mais de 300 mil habitantes, uma cidade fantástica, eu adoro, fui para lá diversas vezes, recentemente inclusive eu estive lá novamente. É uma cidade extremamente agradável, lógico que as opiniões não são unânimes, mas eu acho uma cidade muito gostosa, muito agradável, e que aquele cenário que na época eu achava assim algo que jamais fosse, eu imaginava que Palmas não seria nunca nada além do que um porto nacional, superou toda e qualquer expectativa. Você hoje tem a Marina de Palmas lá, que é extremamente agradável, uma cidade com shopping centers, onde essa casa pré-fabricada onde o Siqueira Campos despachava, hoje é um museu, chama Palacinho, muito legal. Quem tiver oportunidade de ir vai conhecer o Palacinho, que é onde nós fazíamos as reuniões e o governador despachava, e é bem legal. Quer dizer, é uma cidade que eu gosto muito e que foi assim algo extraordinário para quem investiu. Você imagina em uma década você ter um crescimento aí de 500% no volume populacional, é assim algo fantástico. Bom, é lógico que não se constrói. Eu, na época, eu não tinha, eu era um jovem, eu não tinha embasamento técnico nenhum para avaliar
os cenários para avaliar os investimentos, tudo mais, mas é óbvio que com algum conhecimento pode ser que a minha opinião tivesse mudado na época. Mas enfim, hoje nós não temos, Palmas é considerada a última capital construída, né, do próximo milênio talvez, não sei, não se constrói cidades, não se constrói capitais, não se constrói nada periodicamente, então isso é uma oportunidade que dificilmente haverá outra. Porém, qual é o paralelo que eu faço disso tudo com hoje? Embora não exista hoje um cenário de uma nova cidade, de uma nova construção, existe hoje algumas indicações que tudo isso que está acontecendo, principalmente essa questão aí de quarentena, está nos apresentando, que nós podemos levar em conta que não é a construção de uma nova cidade, mas é de vetor de desenvolvimento. Um dos fatos que talvez veio para ficar, isso é claro, é a questão do home office. O home office foi algo que veio com essa pandemia, veio com essa quarentena e é algo que veio para ficar, algo que deu muito certo. A economia das empresas, a economia do próprio profissional hoje, ela foi muito bem aceita. Então, isso pode nos levar a crer o seguinte, que no futuro, não só na parte arquitetônica, do arranjo arquitetônico das construções, das habitações, vão sofrer uma alteração, o escritorinho vai passar a ser um ponto muito forte no arranjo arquitetônico de uma moradia, o vetor de crescimento urbano, populacional, vai alterar. Vamos imaginar que a partir do momento que você não precisa necessariamente morar próximo à unidade física da empresa que você trabalha, você pode optar por qualidade de vida. Você vai trabalhar remotamente em algum lugar onde seja mais agradável, ou seja, interior, praia, litoral. Então esse vetor de crescimento, esse vetor de desenvolvimento, na minha opinião, vai sofrer para os próximos anos uma grande alteração que pode ser atrativo a investimentos. Hoje, em vez de você investir em grandes centros, em grandes cidades, em grandes centros urbanos, você vai começar a investir fora, porque você sabe que hoje, que no futuro, esse vetor pode ser alterado. Isso eu acho que é interessante estudarmos, eu acho que é interessante a gente avaliar isso aí. Quem tiver oportunidade, vá a Palmas, conhecer essa cidade, que embora eu não tenha identificado como uma grande oportunidade, foi, e é uma cidade agradável, muito gostosa. E vamos estudar juntos esses novos vetores, essa nova forma de se enxergar a arquitetura, principalmente a arquitetura de moradia. Então é isso aí, mais uma vez obrigado a todos. Mais uma vez eu peço aí, quem achar interessante se inscreva no canal, deixe aí o seu like e já vamos trabalhar para a próxima história. Um grande abraço a todos e fiquem bem.